Olá, começando hoje, dizendo que esses últimos dias têm sido um tempo de muita angústia para minha alma. Têm sido dias difíceis, quase insuportáveis. Os últimos acontecimentos devastam a interioridade da gente e chega a doer. É como eu disse aqui, quase insuportável. Dias muito difíceis de acompanhar, né? Toda essa barbárie que acomete a vida de pessoas inocentes, que deprimem a nossa interioridade, a nossa alma, o nosso coração, meu espírito. Difícil de ver tantas crianças inocentes e indefesas tendo as suas vidas ceifadas por essa maldade indescritível, desproporcional, difícil até da gente compreender. É incompreensível para a minha mente, é incompreensível para o meu ser uma violência tão perversa, uma crueldade que transcende o entendimento humano, uma realidade brutal que tem me afetado absurdamente. Eu gostaria aqui hoje de falar de paz, de falar dos pacificadores, dos bem-aventurados pacificadores, mas antes eu gostaria de registrar algumas premissas, algumas percepções para embasar essa palavra, né, que eu pretendo compartilhar aqui, na esperança de que abençoe, de que anime, de que inspire a sua vida, meu irmão e minha irmã. E primeiro eu entendo que esse cruel, nefasto, terrível atentado praticado pelo Hamas, essa organização terrorista, né? Não tem como não reconhecer isso claramente, extremamente perversa e animalesca. Eu quero dizer que esse atentado não tem qualquer relação com a legítima e com a importante causa palestina, desejável por muitos e inclusive por mim, desde que eu me entendo por gente. E eu não consigo entender como essa maldade extremada, fundamentalista, consegue atingir uma escala tão inimaginável como essa. Segundo, eu entendo o direito de Israel de existir e de se defender enquanto uma nação livre e democrática, e eu entendo o direito legítimo do povo judeu de viver em paz na sua terra, porque eu sei que tudo que esse povo deseja, que o cidadão comum israelense deseja, é viver em paz. Eu posso testemunhar isso, porque eu vi de perto esse sentimento. Eu tive a oportunidade de estar ali, naquela ambiência, por 2 vezes em bons períodos, né? E eles só querem viver em paz, eu posso testemunhar isso. Terceiro, a despeito de reconhecer o direito legítimo de israelenses e palestinos, eu entendo que a vida humana se impõe a qualquer outra prioridade. A vida, dom de Deus, é a máxima prioridade e a sua preservação deve nortear todos e quaisquer planos, todas e quaisquer estratégias e ações. E nesse sentido, a minha esperança é que as ações de enfrentamento de Israel contra o Hamas levem em conta as vidas humanas inocentes que estão no meio desse conflito e que não tem como se defenderem por si só. Então nós precisamos valorizar os corredores humanitários muito além dos corredores bélicos. Nós temos que apoiar os corredores humanitários em detrimento dos bélicos. E nós lemos na carta aos Romanos que Deus levanta autoridades para a honra de quem pratica o bem e para a punição de quem exerce o mal. E que esse enfrentamento ao mal não seja obtido a um custo inaceitável de vidas inocentes ceifadas, ao preço incalculável das vidas perdidas de crianças, de idosos, de indefesos, de inocentes que vivem no meio desse conflito. Bem, dito isso, essas premissas, eu gostaria agora de falar da paz e dos pacificadores à luz do ensino do Evangelho
daquele que é o príncipe da paz, o doce e lindo Jesus Cristo de Nazaré. Muito felizes, bem-aventurados, abençoados aqueles que não possuem na mente a visão da maldade e que sempre enxergam o melhor das pessoas. Felizes os que têm o coração de uma criança, que são puros na essência, que são simples como os pássaros, mas que também são cheios de discernimento, cheios e plenos de maturidade nessa jornada com Cristo. São pessoas puras, mas também pessoas maduras, felizes, muito felizes. Felizes aqueles que enxergam a vida com os olhos da alma e do coração e que oram por um coração semelhante ao coração de Jesus. Felizes aqueles que vivem o entusiasmo de uma vida em sintonia fina com a vida e o Evangelho de Jesus como discípulos genuínos do Príncipe da Paz, seguidores do Autor da vida, para, assim como Jesus, meu irmão e minha irmã, nós sermos embaixadores do reino do Cristo nesse mundo. Nós sermos, meu irmão e minha irmã, embaixadores da paz, agentes, promotores de uma cultura de paz nessa ambiência, nesse tempo, nesse mundo, no nosso entorno, em todos os ambientes da vida. Felizes todos aqueles que, visitados por Jesus, o Príncipe da Paz, agregam paz e harmonia aos ambientes com a sua presença, que entram em qualquer zona de conflito e acalmam, que harmonizam e constroem ações promotoras da paz. Felizes os que são elo para unir ao invés de separar, os conciliadores, os pacificadores. Que a nossa vida, meu irmão e minha irmã, proporcione alguma diferença na humanidade, para que onde nós estivermos, do jeito que nós estivermos, que nós sejamos um agente promotor da paz, do equilíbrio e da harmonia. E nesses tempos de comportamentos tão alterados, tão exaltados, motivado pela ambiência de conflitos em vários lugares do planeta, e especialmente nesse momento agora, lá no Oriente Médio, que nós possamos ser pontos luminosos em meio à escuridão desses tempos perplexos aonde nós estamos. E no Sermão do Monte, Jesus nos brinda com uma série de ensinamentos profundos e atemporais que servem como guia precioso para uma vida verdadeiramente abençoada e abençoadora, além de uma vida significativa. E aqui, no início do Sermão do Monte, nós encontramos as palavras do próprio Jesus dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E essa afirmação, ela transcende as barreiras do tempo e da cultura, revelando a todos nós uma lição eterna sobre a importância da paz e da harmonia. Jesus não nos chama apenas para sermos passivos espectadores de conflitos e discórdias, mas Jesus nos chama, sim, para sermos ativos agentes promotores de uma cultura de paz. Ele nos convida a sermos como Ele mesmo, o Príncipe da Paz, que veio ao mundo para trazer reconciliação, perdão, paz, justiça e amor, para nós sermos como Ele. Ser um pacificador não significa, meu irmão e minha irmã, simplesmente evitar um conflito ou outro, ou manter um silêncio superficial diante das divergências. Em vez disso, Jesus nos convoca a sermos aqueles que, quando confrontados com a hostilidade e a desarmonia, que nós trabalhemos incansavelmente para restaurar a paz, a justiça e o amor. Nós devemos ser aqueles que buscam resolver disputas. Nós devemos ser aqueles entusiasmados a inspirar os outros a seguirem o caminho da reconciliação e da paz. E ao fazer isso, nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, porque nós refletimos a natureza do nosso Pai Celestial, que é o Deus da paz. Quando nós vivemos como pacificadores em nossos relacionamentos, nós desempenhamos um papel fundamental na realização dessa missão de Jesus para o reino de Deus na terra, que transfere a nós, a mim e a você, meu irmão e minha irmã, a sua missão de sermos o sal que preserva e dá sabor à vida e a luz que ilumina o caminho da verdade e da paz. A missão é de Deus, é importante que nós saibamos disso. Essa missão é de Deus e nós
somos os agentes por meio de quem a missão é vivida, vivendo como filhos de Deus que revelam, que expressam as virtudes do nosso Pai, as suas virtudes do amor, da graça, da bondade, da justiça em favor das pessoas. E isso significa Deus através de nós. Muito além de Deus para nós, é Deus através de nós e em favor das pessoas. Portanto, meu irmão e minha irmã, à luz deste lindo sermão, o Sermão do Monte, e desse precioso ensino de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, nós somos chamados e inspirados a sermos agentes promotores de uma cultura de paz e dessa forma que nós ofereçamos a nossa vida, a nossa voz, as nossas palavras e ações para proclamarmos essas verdades profundas do ensino de Jesus em favor da vida, sem paixões, sem preferências ideológicas, sem partidarismo, sem práticas que em nada colaboram para que a justiça e o amor de Deus preencham os espaços e os ambientes da vida. Nós não precisamos, meu irmão e minha irmã, de muros, nós precisamos de pontes, nós não precisamos escolher lados, nós precisamos ter a consciência do lugar em que nós nos encontramos. E o lugar que a gente se encontra é o lugar dentro do ensino e da vontade de Jesus. Porque tantos, eu não consigo entender, porque tantos se empenham em construir esse muro que Jesus, com a sua vida, com o seu sacrifício, com a sua morte e ressurreição, já derrubou. Esse muro já foi derrubado. E que nós sejamos elo para unir e não instrumento de separação, e que a nossa proposta de vida não seja uma parte partidária, mas que seja um todo saudável, em justiça, em equilíbrio e compromisso com a vida. As partes não precisam estar umas contra as outras, mas empenhadas em meio a essas diferenças, a serem as melhores partes possíveis de um todo melhor, de um todo saudável, para que prevaleça a vida em meio às posições que se contrapõem, sem se digladiarem, se respeitando mutuamente. Que nós possamos ser sal e luz em meio às anomalias desse mundo perplexo, para que possamos viver em permanente celebração à vida, contemplando em todo o tempo a beleza da vida, a beleza do viver e dos nossos relacionamentos como partes de um todo saudável e cheio de vida. E tudo isso para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor abençoe com a paz e a graça todos nós. Paz para Israel, paz para o povo palestino, paz para o povo árabe, paz para todos os povos, no nome bendito de Cristo Jesus. Meu abraço com a alma para todos vocês.